Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito, podcast do César Fios Advogados. Estou aqui com a Thaís e nós hoje estamos recebendo o Marcelo Barbosa, que é coordenador do Procon Assembleia. E eu sempre digo, é o meu mentor, um dos grandes mentores que eu sempre tive na minha carreira. Marcelo, uma alegria muito grande estar te recebendo aqui. Alegria toda minha, doutor Bruno. Doutora Thaís. Obrigada, doutor. Prazer. Vamos ter um bate-papo hoje muito legal sobre direito do consumidor. O Marcelo, gente, além de ter muita experiência prática e acadêmica nessa área, o Marcelo ele tem uma eloquência, ele tem uma oratória que eu acho invejável. Eu adoro sempre te ouvir, Marcelo. E eu queria que a gente fosse conversando um pouquinho sobre o que mudou com a pandemia, né? Porque se a gente pegar a era anterior à internet, se você não saísse de casa, em tese você estava um pouco mais protegido de ser assaltado, de ser, né? A não ser que alguém entrasse na sua casa, mas você estava em casa. Com a internet, eu sinto que muito com a pandemia, mesmo dentro de casa, sem fazer nada, você está sujeito a sofrer golpes, né? A ver sua conta hackeada. Eu sinto assim que isso cresceu muito, isso exponencializou. Criam perfis falsos com a imagem da gente, vendem produtos como se fosse a gente, hackeiam o Instagram, simulam empréstimos. Quando a gente pensa na população idosa, então isso é mais grave ainda, né? Então, quer dizer, uma série de possibilidades que não existiam, eram muito remotas antes da internet, surgiram com a internet e na pandemia, que as pessoas ficaram mais reclusas, e a bandidagem teve que bolar formas mais criativas de chegar nessas pessoas, né? Explodiram. Você tem percebido isso no Procon, Marcelo? Ô Bruno, nós percebemos duas situações interessantes com a pandemia. A pandemia trouxe duas coisas positivas. A primeira é que houve uma intensificação imensa do comércio eletrônico. As pessoas não estavam podendo sair, né? Então acabaram fazendo suas compras através do comércio eletrônico de todos os gêneros possíveis. A outra que a gente percebeu, e ela é uma mais também pós-pandemia, é um retorno da humanização das relações entre consumidor e fornecedor. Porque isso que vai salvar hoje o empresário. Porque ele teve de se aproximar mais do seu cliente nessa pandemia para não perdê-lo. Então isso aí foi uma consequência muito boa. Agora tivemos o lado ruim. Com o aumento do comércio eletrônico, as pessoas ficando mais em casa, principalmente idosos, aposentados e pensionistas, foi o alvo fácil para os golpistas. Então o telefone, o e-mail, o WhatsApp passaram a ser entradas de golpes. Pessoas ligando para conversar com esses idosos, e os idosos adoram conversar. Eles já ficam sozinhos por natureza. Então chega alguém que quer conversar com ele, já sabe sobre ele, conhece os dados dele, facilmente faça ali uma relação de confiança, e esse idoso, esse consumidor acaba passando os dados, e aí os golpes triplicaram com relação a isso. O golpe do motoboy, os falsos empréstimos, as pessoas dando informações e com essas informações contratações acontecendo. Então esse foi o lado ruim. Hoje, para você ter ideia, no Procon, antes da pandemia, nós tínhamos as telecomunicações como o número 1 do ranking. Hoje são os problemas com dinheiro. São as dívidas originárias principalmente de contratos fraudulentos e golpes com relação às pessoas. De cada 7 consumidores que entram no Procon hoje, isso eu estou falando do número Brasil, não só o Procon Assembleia, 7 estão ali para resolver problema de dinheiro. E desses 7, 90% são idosos. Então esse é um dado que nós trazemos relacionado tipicamente com o efeito da pandemia, o lado ruim. E explica para quem está ouvindo a gente o que é o Procon, as funções dele, como ele ajuda o consumidor. Bom, Bruno, é importante o consumidor saber que quem tem que cuidar dele é a empresa, é o fornecedor, não é o Estado. O Estado está ali para protegê-lo quando diante de uma lesão que não foi resolvida inicialmente entre consumidor e fornecedor, ele tem aí a atuação estatal, a ação direta do Estado com os seus PROCONs. Então, o consumidor que está nos ouvindo agora, teve um problema com a empresa, o seu primeiro problema tem que ser resolvido com a empresa. Você vai entrar em contato com ela pelo serviço de atendimento ao consumidor, pelo chat, pelo aplicativo, e ali conversar. Se tratar de um serviço público regulado, o que é isso? É água, luz, telefonia, etc. Você ainda tem as ouvidorias, você ainda tem as agências reguladoras que podem resolver o problema antes do PROCON. Agora, se essas instâncias, que nós chamamos de instâncias ainda internas,
de contato do consumidor e as reguladoras, ele vai procurar o PROCON do seu município. E não está havendo solução ali, porque o PROCON é um órgão administrativo, embora ele tenha a possibilidade de aplicar as sanções previstas no artigo 56, como, por exemplo, multar o estabelecimento, é o Poder Judiciário que vai decidir, em última instância, se aquele ganho de causa é do consumidor ou do fornecedor. Então, não resolvendo no PROCON, ele ainda tem o Poder Judiciário. Mas o primeiro passo é procurar o fornecedor. Uhum. E o PROCON ele vai fazer uma função muito de mediação com a empresa e o consumidor, não é, Marcelo? Ô Bruno, o PROCON tem duas funções. A primeira função, eu acho, que é de educação para o consumo. Ele está ali para harmonizar as relações de consumo. Isso está previsto na Política Nacional, do artigo 4º. Então, a função dele é essa, educar e harmonizar as relações de consumo. Mas tem hora que não, o diálogo por si só não resolve. Uhum. Então, o próprio código dá ao PROCON o poder de aplicar as sanções administrativas. Ok. E dentre elas, como eu falei, tem a multa. Ele pode fechar o estabelecimento, ele pode recolher um produto. E a multa hoje, ela varia de R$ 800 a 14 milhões de reais. Nós tivemos aí uma empresa de telecomunicações recentemente, ela foi multada pelo Procon Estadual de Minas Gerais em 13 milhões e meio, porque o cidadão bloqueou o telefone para não ser incomodado e continuou sendo incomodado. Então a empresa não cumpriu aquela determinação de, olha, bloqueie esse telefone e pare de incomodar esse consumidor. A empresa foi multada em 13 milhões e meio. Então, o PROCON, além dessa importante função de mediação, alguns têm esse poder de polícia também para notificar, tem uma função importante de educação para o consumo e pode até sancionar administrativamente. Exatamente. Inclusive, a função final, se não houve o acordo ali com a mediação, com a audiência e conciliação, ela abre o PROCON abre um processo administrativo, devido processo administrativo, e pode culminar aí na aplicação de uma dessas sanções, como eu disse, a mais comum é a multa. Mas aí é até interessante, né, Bruno? O doutor Marcelo estava falando sobre a questão da sanção, ok, a gente entende que isso, se precisar, vai ser feito, mas talvez a conscientização e a educação do consumidor seja o pilar talvez mais relevante dessa estrutura, né? E até vi, Marcelo, que você trouxe uma cartilha para gente que tem a ver com essa questão dos golpes, das fraudes, É uma que se campanha, né? tornaram aí mais frequentes durante a pandemia. Fala um pouquinho para a gente sobre essa campanha do PROCON. Pois é, doutora Thaís, essa campanha foi consequência do que aconteceu principalmente com idosos, aposentados e pensionistas. Os golpistas ligam para essas pessoas. Eles mandam mensagens de WhatsApp, por e-mail, etc. E ligam para essas pessoas, se fazendo passar por funcionários do banco, pessoas da área de segurança do banco. E o pior é que eles detêm informações precisas sobre aquele consumidor. Sabe o nome dele, o telefone, a compra que ele fez no cartão de crédito, Sim. que banco ele é cliente. E como eu disse inicialmente, como se abre ali uma relação de confiança, esse consumidor acaba passando os dados que o criminoso quer. Sim. E aí ele aplica vários golpes. Então a gente fez uma campanha que é o hashtag Desligue o Telefone. E é simplesmente isso. Falou que é do banco, desliga o telefone. Ah, eu preciso te dar uma informação sobre o seu cartão de desliga o telefone. Ah, você fez uma compra que foi muito... Desliga o telefone. Não dê papo, é isso mesmo, não dê papo. Seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, é para não conversar. A gente sabe, né, que o idoso adora conversar. E com rapidinho essa relação de confiança é feita e aí o golpe muitas vezes é difícil de correr atrás. Existem algumas decisões no nosso judiciário que entendem que a partir do momento em que uma pessoa liga para um consumidor e tem ali dados bancários do consumidor, há responsabilização dessa instituição bancária. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Sim. Mas, infelizmente, nós ainda temos algumas decisões que estão dizendo o seguinte: não, mas foi o consumidor que passou a senha. Sim. Mas ele passou a senha em Culpa quem exclusiva em quem do ele consumidor. confiou. Em A quem gente ele tem alguns confiou. casos nesse sentido no escritório, né, Bruno? Que inclusive até a vinheta do banco era idêntica quando liga para o consumidor, era uma idosa nesse caso específico, e era assim, a verossimilhança total, não tinha como ela desconfiar de que aquilo não era efetivamente um contato do banco. E sobre as decisões mais recentes, a gente tem que o STJ, essa semana, eu acho, né, proferiu o entendimento de que haveria responsabilidade do banco, que seria considerado um fortuito interno. Isso já era uma súmula antes, mas agora reiterou esse entendimento em relação ao golpe do motoboy especificamente. Pois é, tem um caso lá do escritório, inclusive a Thaís atuou nele, que é muito interessante que ele é isso. Ligam para uma senhora e tem todas as informações dela. Até a vinheta, a musiquinha é a do banco. Sim. Né? E aí ela depois liga novamente para um número do banco e de algum modo eles capturam a chamada. Tem alguma coisa nesse sentido. E aí o motoboy vai lá, pega o cartão dela, pega a senha dela
e faz uma série de operações. E nós sustentamos, Marcelo, não só a falha do banco no fato de o criminoso ter essas informações, como o fato da atipicidade das compras que ele faz em seguida, que o banco podia ter minorado esse prejuízo, diminuído. Sim. Porque ele faz compras assim de R$70 mil em coisas de minutos. Né? A decisão do STJ, inclusive, releva isso, né? Coloca isso aí com uma situação, uma situação importante. Sim. Você vê um consumidor que tem compras ali constantes numa drogaria, numa padaria, de repente a pessoa compra uma passagem aérea para Dubai. Ué, peraí. Tem alguma coisa esquisita aí. Exato. Deveria bloquear e não bloqueia. O artigo 14 é um artigo maravilhoso, porque quando a gente fala de segurança da prestação de serviço, é o que você espera de um banco. Nós temos uma resolução do Banco Central, que ela foi um pouco alterada, mas o espírito dela se mantém, é que o banco é obrigado a conhecer o seu cliente, saber quem é o cliente, conheça o seu cliente. Então, se tem uma conta que está sendo aberta e tem muito dinheiro entrando diariamente, tem que saber que dinheiro é esse. Sim. Qual que é a origem? Então já temos decisões responsabilizando o banco destinatário de um golpe, de um boleto falso. Vamos ver que o banco deveria tomar conta e evitar esse tipo de situação. E nesse caso a Thaís conseguiu reverter. O juiz entendeu que realmente houve uma atipicidade clara e o banco não fez nada para impedir e houve um claro vazamento de dados desse cliente e responsabilizou o banco de forma objetiva. Mas, infelizmente, Marcelo, nem sempre é assim. Tem vários casos, né, Thaís, de fraudes assim que quando o juiz fala em culpa da própria vítima. Sim, exato. Um fato de terceiro, né? Ou culpa exclusiva da vítima. Até o dia que a vítima for um parente dele, quem sabe ele muda a decisão, isso é que eu né, escuto Bruno? muito, Isso é importante, Marcelo. né? Porque o legislador brasileiro, ele cria leis depois que ele é atingido na sua proximidade por um problema. Sim. Então, quem sabe um dia um juiz vai mudar isso aí, porque vai perceber que não é um mero aborrecimento, ou então simplesmente foi o consumidor que passou os dados em que ele confiou. Né? Nesse caso específico, era uma senhora de mais de 70 anos, então hiper vulnerável. Além de tudo, ela fazia movimentações assim super pequenininhas mesmo, gastava R$300 no cartão, e aí 66 mil em 15 minutos? Foi uma coisa 66 mil em 15 minutos. E tinha relação com o banco há 20 anos, era o único banco. Assim, a gente tem que realmente levar isso em conta, mas nem todo caso vai contar com essa quantidade de fatores positivos em prol do consumidor, né? Às vezes vai ser bem mais tênue. Uma situação que me incomoda, porque essas instituições bancárias têm lucros bilionários. Alguns já estão trabalhando em prevenção. Mas na prevenção não basta. Tem que trabalhar em segurança. Porque não adianta os bancos colocarem nos seus sites, nas suas publicidades, olha, nós não ligamos para vocês. Olha, não faça isso. O banco não tem esse hábito. E como já vimos em decisões, dizendo o seguinte, o consumidor não tomou as devidas cautelas que nós pedimos para ele tomar. Quer dizer, está havendo uma inversão completa do trajeto disso. E a segurança, o investimento em segurança não vai ficando tão importante. Então, acho que os bancos têm que investir em segurança, porque isso é que é a tônica do artigo 14. Um serviço defeituoso, ele é defeituoso muitas vezes com a segurança que você espera dele. E ele não está dando aquela segurança necessária no tráfego de dados. A gente vê isso muito, né, Marcelo, Thaís? A gente vê a empresa jogando uma série de ônus e responsabilidades para o cliente dela. Por exemplo, aquela multa por perda de comanda. Então, quer dizer, eu vou na balada e eu é que tenho que controlar ali o meu consumo. Eu virei um funcionário do estabelecimento, virei um sócio do estabelecimento. Se eu perder a minha comanda, eu pago a multa por aquilo. Não deveria ser o estabelecimento que deveria ter um controle do que está sendo consumido ali dentro? Sem dúvida, doutor Bruno. Inclusive, você está colocando isso no controle, exigindo... Isso é uma prática abusiva clara do artigo 39, inciso 5º. Exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Que ele tenha o controle... E outra coisa, porque se ele estiver alcoolizado, é aí que ele vai comer a comanda, provavelmente, né? Vai perder na hora de dançar, etc. Então a empresa tem que ter um controlezinho, como algumas já tem, né? Você, na hora que você tem o seu cartão, a empresa tem o dela também, que você vai pedir ali a conta-prova, tá ali o que você gastou. Isso é uma exigência completamente abusiva, histórica. Infelizmente ainda acontece em alguns estabelecimentos, mas completamente abusiva. E aquele tormento das ligações de telemarketing, Marcelo? Como é que fica isso? Consumidor que recebe 30, 40 chamadas por dia de propaganda ou de cobrança de um outro sujeito que não é ele. Como é que fica isso? Ô Bruno, é importantíssima a sua pergunta, né? A gente tem que esclarecer para o consumidor que são duas estradas. A primeira estrada é do telemarketing. O telemarketing, ele não é ilegal. Tá? A legislação permite o telemarketing. A legislação mineira, especificamente,
Ela dá horário para o telemarketing acontecer. Ele não pode acontecer, por exemplo, a partir de 20 horas de qualquer dia. Ele não pode acontecer aos sábados, domingos, feriados. Então, isso está na legislação estadual sobre o telemarketing. E a própria legislação permite que o consumidor bloqueie esse seu telefone para evitar ligações dos fornecedores que querem vender produtos e serviços. Como que se faz isso? Nós temos dois caminhos. Um deles é o site do nosso PROCON Estadual de Minas Gerais, que é um órgão do Ministério Público. Você entra no site do PROCON Estadual, só colocar lá no site de busca PROCON Estadual MG. Você entra lá, está lá, bloqueio de telemarketing. Você clica, autoexplicável, fácil. Você tem que ser o titular do seu telefone, né? O seu CPF titular. Você coloca o seu número fixo ou o seu número móvel e as empresas que estão cadastradas nesta plataforma passam a não te ligar. Um outro caminho é um site governamental, que é o nomeperturbe.com.br. www.nomeperturbe.com.br. Ele é monitorado pela Anatel. E ali, a partir do momento em que você faz o cadastro, você tem 30 dias, ele vai entrar em vigor. E se você continuar recebendo ligações, você tem que denunciar nesses canais e as empresas são multadas. Eu dou exemplo aqui de operadora de telecomunicação que foi multada porque não cumpriu o bloqueio de telemarketing. Então, quem não quiser receber vendas por telefone, tem que tomar essa providência. O outro é a cobrança. A cobrança é um outro mundo. Essa lei não atinge a cobrança. A cobrança nós vamos trabalhar nos artigos 42 e 71 do Código. O 42 dizendo que você não pode receber cobranças ameaçadoras ou constrangedoras, e o artigo 71 dizendo que, além disso, você não pode receber cobranças com afirmações falsas. Estão afirmando falsamente que você deve ou você não deve. Isso é uma afirmação falsa. Ou que te incomode no lazer, no seu descanso, no seu trabalho. Então, isso é crime previsto no artigo 71. Então, aí a gente pede ao consumidor, além de procurar o PROCON do município, para que a gente notifique para parar de fazer essas ligações, tem que fazer um boletim de ocorrência, que a Polícia Civil vai apurar, porque tem um crime ali. Tem uma afirmação falsa, que você deve ou não é você, isso é falso. Sim. Para corrigir essa rota. Acho que alguns dos nossos ouvintes talvez não tenham tanta intimidade com o direito do consumidor, mas o CDC traz especificamente condutas criminosas, tipos penais ali, né? Sim. Então é importante a gente só explicar isso. Isso é bom. Nós temos esse tipo penal muito bom e o mais comum de todos é a publicidade enganosa. É crime. Está previsto no artigo 66 do Código. Está ali. Então muita gente não liga de fazer o boletim de ocorrência. Gente, vamos atuar na parte da esfera penal. Façam os boletins de ocorrência que existem crimes contra o consumidor e contra as relações de consumo. Contra as relações de consumo, muito comum que ninguém vai na delegacia. Vender produto com data de validade vencida. Eu lembro, Marcelo, de um sujeito que chegou para mim uma vez e falou assim: Doutor Bruno, achei a solução para acabar com a inadimplência no meu negócio. Não vou precisar nem do seu serviço de cobrança mais. Falei, me conta essa solução milagrosa. Falou, ó, o sujeito me ofereceu um serviço que é o seguinte: eu pego a minha relação de devedores, de pessoas que estão me devendo, e ele passa com uma Kombi, com uma caixa de som, anunciando no bairro da pessoa, na região onde ela trabalha, que ela é devedora. Expõe lá o ridículo, ela vai me procurar rapidinho para pagar. O que você acha disso, Marcelo? Ô Bruno, isso tem um efeito prático excelente, né? Se o consumidor não souber do direito dele, as pessoas vão pagar, né? Mas ela está sendo exposta ali ao constrangimento. Artigo muitas vezes, 42. ameaça, artigo 42. Não pode. Você deu um exemplo aí que realmente existia, as pessoas chegavam com as pastinhas. Passava o cidadão com gravatinha e pastinha e é o cobrador. No estado anterior é isso, esse é o cobrador. E vão ver em que casa que ele vai bater. O porteiro recebe uma pessoa que vai num condomínio lá, estou procurando tal apartamento. É uma dívida. Vinha antigamente o valor, a empresa de cobrança com selo ali mostrando que era empresa de cobrança. Ou seja, toda cobrança que expõe o consumidor ao ridículo, ao constrangimento, ameaçadora, ela é condenada pela legislação. Quer dizer, Então, mesmo tem que devedor, denunciar. mesmo devedor tem direitos. Não, sem Né? dúvida. A forma. É. É óbvio que o débito pode ser cobrado, mas se essa cobrança extrapolar para uma seara de abuso, de Sem ridículo, né? dúvida. Pode o feitiço virar contra o feiticeiro, né? A empresa tem que indenizar o Nós temos até consumidor. decisões, claro que não se trata de relações de consumo, mas o consumidor que é condômino tem decisões que proíbem até que na própria assembleia do condomínio você expõe o nome do condômino que está devendo. Porque é Então, só cabe ao vexatório, de conselho fato, né? fiscal saber, e não todo mundo. Então tem decisões que até falam assim, não fala não, que vai dar problema. E tinha condomínio colocando o nome de devedor dentro do elevador. Então isso é um problema. Nós estamos diante de uma situação semelhante que expõe a pessoa. E é uma situação de constrangimento muito grande. Ih, que não vende para aquela não, porque aquela ali está devendo.
né? O consumidor que estiver nessa situação, gente, tem que denunciar. Doutor Marcelo, a gente tem 30 anos do CDC, né? Tá completando, já tem mais de 30 anos, né? Já De vamos para 90, 33 já. é, 33 anos do CDC. Mas parece que ainda existe uma falta de conhecimento da maior parte das pessoas sobre os direitos. Apesar de ter aumentado essa cultura de eu sei meus direitos, consuma os seus direitos de fato, ainda existe muita ignorância no sentido literal em relação a esses direitos. E uma prática que eu percebo que nas minhas aulas, quando eu estou ministrando sobre direito do consumidor dentro dos negócios imobiliários, que tem retornado, tem voltado a acontecer, tinha parado um pouquinho, mas voltou a acontecer, é a questão da venda casada, né? Nos financiamentos imobiliários. O senhor tem notado isso no PROCON, chegando demandas nesse sentido? Olha, você falou uma coisa muito importante. Já vão fazer 33 anos o código aí. Tem gente que não sabe. Olha, e é fornecedor. A grande amiga minha, dona de uma ótica, você acredita que não sabia até hoje o que era direito de desistência. Ela estava entregando o óculos, a pessoa tinha comprado dentro da loja dela, a pessoa já tinha saído, olhou, gostou no espelho, foi embora e ela trocou. Bom, enfim, se ela quiser trocar, para não perder o cliente dela, ela troca, mas ela não é obrigada a trocar porque a compra foi feita dentro da loja. Então, o direito de existência é uma coisa que muita gente ainda não sabe. E a venda casada também. Você falou um exemplo, tipo, está voltando esse problema da venda casada, que é simplesmente o seguinte: para você comprar esse produto, você vai ter que comprar esse produto. Isso é a venda casada. Condicionar o fornecimento de um produto ao fornecimento de outro produto. E os bancos são campeões de audiência nesse tipo de reclamação. O que eles fazem? Você vai lá pedir um empréstimo, um financiamento, e o banco fala assim: olha, para eu conceder um empréstimo, você vai ter que contratar um seguro de vida aqui, um cartãozinho de crédito, etc. Porque senão não vai ter como liberar o empréstimo. Nós estamos classicamente diante de um exemplo de venda casada. Antigamente, até 2012, a venda casada era crime. Aí o lobby fez tirar do crime. Não é crime mais, mas é passível de multa. Então os PROCONs podem multar. E a justiça pode, inclusive, colocar uma situação aí até de um determinado dano para o consumidor. Sim. Então, se você estiver diante dessa venda casada, tem que denunciar. Se é com o banco, denuncie na ouvidoria do banco, denuncie o Banco Central. O consumidor brasileiro ele tem que começar a usar esses órgãos. São órgãos aí instituídos por lei, que são as ouvidorias dos bancos, dos planos de saúde, das operadoras de telecomunicação. Todas têm ouvidoria, criadas por lei. Tem o Banco Central, importante fazer denúncia ao Banco Central. Ah, mas não está não. Você entra no site do Banco Central, está lá um atendimento ao cidadão, para que ele possa denunciar. E se não der certo, vai procurar o PROCON do seu município e, de novo, em última instância, não resolvendo, Poder Judiciário. O Marcelo tem um poder de síntese que eu acho muito legal. Ele às vezes resume uns entendimentos em algumas frases que marcam muita gente. Tem uma sua que eu uso direto. E se aplica muito à venda casada, porque às vezes a venda casada é muito pequenininha, né, Marcelo? Às vezes é um valorzinho que o banco coloca ali na sua fatura do cartão de crédito de taxa de roubo, por exemplo, seguro contra roubo. Você deixa aquilo para lá, né? É uma práticazinha pequenininha no comércio, você deixa para lá. Porque você fala assim, a tarifinha bancária no cartão de crédito, você deixa para lá. Você deixa para lá. Muda os nomes das tarifas, né? A gente sabe que vai se tornando considerado prática abusiva, o que acontece é só uma mudança de nomenclatura, né? A gente continua... E aquilo é pequenininho, você deixa para lá. Só que para o banco, são vários pequenininhos que somados dão um lucro danado. E aí o Marcelo uma vez falou assim, são pequenas lesões, grandes negócios. Exatamente, pequenas lesões. É um artigo que a gente escreveu lá para o AB, e é isso, é o dia a dia, que você não repara. O fornecedor conta com isso, Sara. E quem reclama, ganha. Mas quantos não reclamam do troco que não é dado no supermercado? O crime compensa muito. Quantos que não reclamam dessas pequenas coisas? Por isso que eu falo que o brasileiro, você que está me ouvindo aí, conta de luz, água e telefone, o brasileiro só olha duas coisas, gente. Que dia que vence e quanto é, mais nada. Você tem que começar a olhar a conta inteira. Ali está o histórico de consumo, está o dia que a leitura foi feita, qual será o dia da próxima leitura, que serviços foram contratados na telefonia. Então comece a olhar a sua conta com mais tempo. E com certeza, doutor Bruno, você vai encontrar cobrança indevida ali. Sim, e tem gente que acha que isso é bobagem, porque o valor é pequeno, mas não entende a concepção de dano social. Essas lesões, essas microlesões somadas, elas geram uma perda de qualidade de vida para toda a sociedade. Então, o engajamento do consumidor é nesse sentido, de uma melhora coletiva. Você reclamar só de coisas mais caras, eu só reclamo quando é uma viagem cara, quando é um carro, é a mesma coisa de você falar que você só vota bem para presidente da República. Que vereador, deputado, você vota em qualquer um que aparecer. Quer dizer,
às vezes o impacto do seu voto num deputado, num vereador, vai ser até maior, assim como o seu engajamento em defender os pequenos direitos do consumidor, talvez a nível coletivo, as pessoas atuando nesse sentido, gere um impacto maior de melhoria da qualidade das relações de consumo. Ô Bruno, você falou uma coisa tão fantástica, eu vou te fazer uma encomenda. Se você já não fez esse bolo, eu vou te encomendar esse bolo. O dano moral coletivo tem que vingar nesse país. E você falou disso agora, eu lembrei. O saque que não está atendendo, você não consegue conversar com a empresa aérea. É um dano moral coletivo. Vai tentar conversar com as empresas aéreas por telefone, é dificílimo. Tem duas aí, então, pelo amor de Deus. Aquela agência bancária que sempre tem filas imensas. Sempre tem filas imensas. Então a gente tem que começar a fazer com que o judiciário perceba o dano moral coletivo, ele tem que ser aplicado. Eu acho que ele é bacana, porque as empresas hoje, infelizmente, as brasileiras, se não pesar no bolso, esquece, não vão mudar, porque pequenas lesões, grandes negócios. Ou seja, pagar as multas ainda é vantagem. Sim, o consumidor que reclamou ainda é vantagem. O dia que tomou uma canetada grande, eu falo muito porque a Anatel já tem todos os dados necessários para fechar uma empresa de telecomunicação. Não fecha porque o lobby econômico é alto. Então, o dia que o judiciário é uma grande salvação, o dia que o judiciário tiver uma canetada, está fechado. A multa é de 14 milhões de reais. Opa, nós vamos ter que começar a mudar isso aqui. Mas, por enquanto, ainda compensa. A lesão ainda está compensando para o empresário brasileiro. Né? A legislação nós temos é boa, mas está faltando mais. E compensa porque eu acho que o cidadão ele tem essa cultura de pensar individualmente, não interpreta que existe um coletivo, e num contexto macro, a movimentação é necessária para que mude realmente a condução dessas práticas abusivas. Exemplo disso é justamente, né, Bruno, a sua dissertação que se tornou livro, que é pela responsabilidade civil pelo tempo perdido, é de uma prática completamente reiterada, né? Todo podcast a gente traz uma sugestão de um livro relacionado àquele assunto. Eu e a Thaís trouxemos o mesmo livro hoje, Marcelo. Vamos ver que não é mentira. E não foi combinado. Não foi combinado. Autor excelente, viu, gente? Esse aqui livro é muito bom. É razoável. Eu sou suspeito para falar, mas quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação foi nessa área da responsabilidade civil pelo tempo perdido, né? Era um tema que já tinha alguns autores estudando esse assunto, né? Resolvi estudar esse assunto e esse nome, responsabilidade pelo tempo perdido, veio de um dos professores, o professor Leonardo Poli, que me ajudou muito nessa pesquisa, e ele falou assim, Bruno, estuda essa questão do tempo e fala em responsabilidade civil pela perda do tempo, porque isso é muito importante, né? E aí, essa dissertação foi apresentada, foi aprovada com nota máxima, com aquela distinção com lauda, e depois virou esse livro, né? Que eu tive a alegria de ver citado num acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou uma empresa de telefonia por desperdiçar o tempo do consumidor. E é um tema, Marcelo, que muita gente vem estudando e vem estudando em diferentes vieses, dando diferentes, né, atribuições. Alguns consideram o tempo como uma categoria jurídica à parte. Então você teria o dano moral, você teria o dano temporal autônomo. Não é a linha que eu sigo, eu entendo que a violação ao tempo é uma categoria de dano moral, é um fundamento para um dano moral, né? E é um assunto muito importante, porque ele diz respeito ao bem mais caro ao consumidor, porque é um bem absolutamente irreparável, né? Sim. O dinheiro se recupera, o tempo não. Isso aí que você está falando, você até falou que foi o Poli, né, que te deu a sugestão, e eu lembrei de uma citação do Mujica, que o Poli também me trouxe na aula de mestrado. Posso falar rapidinho? Claro, é maravilhoso. Que o Poli, ele trouxe isso numa aula e eu fiquei encantada. É do Mujica, né? Inventamos uma montanha de consumos supérfluos. Compra-se e descarta-se. Mas o que se gasta é o tempo de vida. Quando compro algo, ou você compra, não pagamos com dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe: tudo se compra, menos a vida. A vida se gasta e é lamentável desperdiçar a vida para perder a liberdade. Eu queria até, sensacional, se eu puder só aproveitar um ganchinho dessa frase para incluir uma que me preocupa muito, que é o sobreendividamento da população, e que eu sempre falo nas minhas palestras lá. Chegaram ao fim os dias de gastarmos dinheiro que não temos
para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Perfeito. Maravilhoso. Então é uma situação que a gente tem que tomar cuidado, porque não só tem essa parte do tempo, mas se nós não conseguimos preparar o ser humano por necessário, o essencial, o endividamento está aí. O crédito está fácil, as pessoas estão comprando sem ter orçamento. Por isso, uma das introduções novas do código é o direito à educação financeira. Sim. E educação financeira não é só o Estado que tem que dar, não. A própria pessoa em casa voltar a fazer aquela listinha. E essa frase me lembrou muito isso, né? As pessoas comprando sem ter dinheiro, as pessoas comprando sem precisar. Eu falo para as pessoas, ó, antes de comprar qualquer coisa, faça a si mesmo 3 perguntas. A primeira, tem dinheiro? Se você responder sim, você passa para a segunda. A segunda é, estou precisando? Se você responder sim, você passa para a terceira. Tem que ser agora? Ou seja, se você responder sim a todas elas, você está autorizado a fazer a compra. O problema é que as pessoas compram sem dinheiro, compram sem precisar. Tá certo? E brasileiro adora uma promoção. Eu falo, Black Friday é o ano inteiro. Black Friday é o ano inteiro. É namorada, é Dia das Mães, é final de semana. Nós tivemos aí uma grande empresa de comércio eletrônico fazendo 2 dias imperdíveis recentemente. Então, Essa semana. toda hora tem. Todo mundo tá ligado. Não vai faltar produto, viu, Bruno? O preço sempre vai abaixar. Então, calma, porque tá dando doença. Maravilha, né? Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença do senhor aqui no podcast. Foi excelente, Espetacular, né? como Esclareceu muita coisa. A gente precisava de uma segunda parte para conversar mais. E, Bruno, Te agradecer, meu amigo, mais uma vez. É um prazer enorme. Estar com a gente, Sabe pela isso, parceria. Né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou muito grato ao Marcelo. O Marcelo me abriu muitas portas, me ensinou muita coisa. Muito do que eu sei hoje vem de aprender com você. Ele me levava para Contagem, para Betim, nos encontros de Procon. Então eu posso dizer que eu tive uma boa escola nessa área. com certeza. E te agradecer mais uma vez por esse bate-papo que foi tão construtivo, tão bacana. Ô, Bruno, eu que agradeço, parabenizo, né, a iniciativa de vocês de levar para quem está nos assistindo aí essas informações básicas, né? Direito do consumidor é um direito básico, constitucional, mas que as pessoas não só conheçam os seus direitos, mas principalmente saber como exercê-los. E esse mestre tem um livro que fala sobre isso, como exercer o direito. Então, conhecer o direito e saber como exercê-lo. E conhecer o PROCON do seu município, saber para que serve, né? Porque aí a gente vai criar, de fato, cidadania efetiva. Porque eu falo, tem um jurista alemão que me falhou o nome agora, mas ele diz o seguinte, antes de criarmos leis para os cidadãos, nós temos que criar cidadãos para as leis.